Hoje, hoje eu quero fazer uma pequena apresentação para que a gente dê sequência ao vídeo do Francisco, gravado em 22 de julho de 2019. Nós já assistimos as duas primeiras partes e hoje vamos assistir a terceira parte, né? Nesse vídeo, o Francisco está contando um pouco da sua história e do seu processo de despertar para o coração. Ele trata desse contato pelo coração com o espírito e com todos os seres. Nessa parte que nós vamos ver agora, o Francisco dá sequência ao argumento que ele vinha desenvolvendo sobre o atual estado de coisas no mundo e, consequentemente, o trabalho de regeneração que tem por ser feito. Ele tinha comentado, na parte anterior, sobre as suas conversas com Srianantran quando ele esteve na Índia. Agora, aqui nessa parte final, ele inicia tomando a própria Índia como exemplo, curiosamente, como exemplo desse estado de miséria espiritual que domina o planeta, em especial o Brasil. O Brasil, assim, um país tão novo, né? De tão poucos anos que nós temos de república, e mesmo assim já passamos por 3 ditaduras e várias experiências nazistas de melhoramento genético, igualzinho se dava na Alemanha de Hitler. Francisco traz essas informações para a gente, né? Ele fala das lutas do agronegócio, em especial, para tirar do foco os problemas dos transgênicos e legalizar todos os seus produtos. Por meio das mutações genéticas, né, a gente sabe que é possível transmitir à espécie humana o que se quiser. E o Francisco pergunta, será que não existem, por exemplo, laboratórios interessados no desenvolvimento de crianças autistas para consumirem os seus remédios? Então, a reflexão que ele faz é em torno dessa ideia, que é como se a espécie humana estivesse conscientemente buscando a sua degeneração. Por que isso? Por causa, incrivelmente, por causa da ciência. Tudo isso se dá por meio da ciência, por validação da ciência, né? Essa ciência materialista, essa ciência que é descolada de uma compreensão espiritualista, de sagrado, da vida, que é descolada do sentimento intuitivo e do sentimento de amor, né? Uma vez que a ciência ela é simplesmente irracional, ela não alcança essa esfera dos sentimentos. Então, no Brasil, o Francisco diz que essas experiências genéticas já vêm ocorrendo desde pelo menos a época de Getúlio Vargas. Lá no Rio Grande do Sul tinha um laboratório, ele comenta, era dedicado exatamente a isso. Estava assim em dia, em sintonia com o que se desenvolvia na época na Alemanha nazista. E o Francisco critica, então, não só essa ciência materialista, mas também o espiritualismo alienado que rejeita essa consciência crítica, né, que nos impediria de ser cúmplice com a ciência de todo esse estado de coisas.
a tal ponto de que as pessoas já ouvem falar com uma certa naturalidade do novo período que se aproxima, de uma espécie de pós-natureza, de um estágio pós-humano. E isso inquieta Francisco, inquietava a tal ponto que ele tinha um desejo sincero de deixar a instituição e sair por aí, simplesmente caminhando e conscientizando as pessoas de todas essas coisas. Mas, obviamente, ele não fez isso, porque mais importante do que isso é a gente se lembrar desse trabalho que nos cabe, né? De viver e de criar um lugar totalmente desligado dessa egrégora, um lugar onde a gente possa se dedicar verdadeiramente ao Atman e assim ajudar a nós mesmos e a toda a humanidade. Então, era assim que ele entendia, por exemplo, o Shuddha Sabha Atman e as pessoas que ele gostaria que formassem aquela comunidade, com moradores locais e membros não moradores. Então, o Francisco vai comentar agora sobre isso, nessa terceira parte do vídeo, e, para não me estender muito, vamos agora passar diretamente para o vídeo. Sem juízo, olha, a Índia já está destruída. Aqui não há mestre que faça isso aqui voltar para trás. Agora eu olho. O Brasil, né? O Brasil, nesse caos total que está, já desde a Revolução para cá, antes da Revolução, no Brasil sempre foi o caos. Vivemos um país com tão poucos anos, já viveu 3 ditaduras, 2 dessas ditaduras que foi a de Getúlio Vargas, 2 ditaduras tenebrosas do passado, que o povo, ainda hoje, elogia Getúlio Vargas porque ele criou CLT. Mas ninguém se lembra que o laboratório de mutação genética foi montado no Rio Grande do Sul. Foi montado no Rio Grande do Sul um laboratório nazista para fazer melhoramento genético na espécie humana. Então, irmãos, olha, na época de Getúlio, quando não tinha esta porcaria aí desse negócio de computador, já se dominava a técnica de melhoramento humano, melhoramento genético. Melhoramento genético. Você imagine a parte mais íntima do ser humano. Hitler já dominava isso, os seus cientistas já sabiam lidar com o que pode pegar aquelas partículas e fazer algumas mudanças, tal qual a gente lida com uma molécula de anilina, por exemplo. A molécula de anilina, eu não sou professor de química não, é Rubens e Cássia, mas uma molécula de anilina, você pode obter todos os gostos e todas as cores. Pronto. Então a essência de anilina que o pai de José usa na padaria com gosto de coco é uma anilina.
Mas se ele quiser um gosto de baunilha, é uma anilina. Tudo é anilina. Uma substância química que tem todos os sabores e todas as cores. Basta que se maneje alguns hidrogênios ali na cadeia. Será que eu estou inventando, Cássia? Não, não é tão simples, mas é mais ou menos isso. Não entendi. É mais ou menos isso, né? Então, tá certo. Se você quiser acrescentar uma ilustrada complementação, pode falar. Mas eu só sei que a anilina é uma coisa impressionante. E Arthur Barthelmes, que Rubens agora vai rir, está lá a explicação de como é que se obtém essa substância que é tudo na indústria de alimentos. Tudo. Tudo. A mesma coisa. Desde a época do nazismo, que já se maneja com as cadeias de DNA para fazer melhoramento da espécie. Eu era menino, tinha uma grande, como é que se chama? Um grande aviário, como é que chama isso? Criar galinha. Uma grande granja, enorme, chamada de Asa Branca. Ainda tem? Uma coisa imensa. 1 milhão de cabeças. Naquela época, o menino. E o dono da granja era amicíssimo de meu irmão. E ele já dizia que comprava uns pintos, uns pintos, que todo mundo está muito mal informado. Repare, quando um pinto que dura 1 ano para chegar a uma idade adulta, esses tais pintos, fruto do melhoramento genético, um pinto transgênico, ele em 41 dias ele chegou à idade adulta com 6 quilos. E a humanidade, desde aquela época, deu menino, até hoje, come esse tipo de frango. E ninguém sabe, todo mundo pensa que é uma grande vantagem criar um pinto desse. O que é que o capitalismo pensa? Em lucro. É lucro para gerar mais lucro. Eu era menino e isso já existia. Agora imagine o que tem acontecido de lá para cá. Imagine o que aconteceu de lá para cá. Eu sei que o lugar onde se compra pinto transgênico, que todas as granjas de Sergipe vão comprar, é em Pernambuco. Agora, vá na internet atrás do endereço. Vá na internet atrás do endereço dessa fábrica de animais deformados. Agora, o mais importante não é nada. É que esses produtos transgênicos, né? A gente pensa. Eu queria que Rubens, que trabalhou na Monsanto, me desse uma explicação de por que a resistência tão grande de ser aceitos os produtos transgênicos. Me diga, porque o que você me disser, eu vou fazer um complemento que você não sabe. Eu tenho absoluta certeza. Por que essa luta imensa no Senado para emplacar a soja transgênica, o milho transgênico e tal e tal? Por que essa confusão tão grande? As grandes corporações passam a ser detentoras, né, desse patrimônio genético.
Então, é óbvio que aí a essência do que você falou está muito clara. Quando eu penso na ciência, que ela não contempla o self verdadeiro, que é o Atma, mas ela contempla o self-interest, que é a taxa de retorno do investimento dos acionistas, né? Então, é aquele entendimento do capitalismo selvagem. Quando a gente entender que o self do capitalismo tem que ser o Atma, aí a gente vai descobrir uma formulação mais elegante dessa lei, entre aspas, do mercado, que vai contemplar uma espécie de socialismo desconhecido ainda nesse planeta. Acho que é isso que eu penso. Francisco, daquela questão que você estava falando do frango, e mesmo quando as pessoas usam anticoncepcionais, a quantidade de hormônio que hoje a gente tem na água é uma coisa absurda, que está causando uma série de mutações em espécies, né, da flora, da fauna. Então, em função desses hormônios que são usados também. Se fazer uma pesquisa sobre hormônio na água, é um absurdo que a gente tem. Também em função dessa aceleração que está sendo feita artificial. Né? Causando verdadeiros transtornos até nas crianças. Agora, o que eu queria dizer a você, que é uma informação que eu tive recente dos mestres, é que essa desculpa de que no alimento do frango, repare, no alimento do frango entra hormônios na ração, na água que eles bebem entra hormônios de crescimento para que eles cresçam em 41 dias e alcancem a idade adulta. Isso aí é uma desculpa. Repare que coisa interessante, eu ouvi, claro, isso aí. Porque isso aí se pode fazer uma campanha de fiscalização e eles tirarem o hormônio da água e tirarem o hormônio da ração. E mal algum vai causar a eles, que eles não vão perder em nada. Eles deixaram esse rastro de natureza material, repare bem, rastro, porque isso pode ser fiscalizado, isso pode ser acabado, e fazer a humanidade toda engolir isso aí. Tiramos o hormônio dos alimentos. E eles não estão nem aí para isso. Aliás, eles estão ansiosos para saírem assim do foco, como estão atualmente, né? No foco, porque não é possível tanto hormônio nas galinhas, nos bois, em tudo. Uma coisa impressionante. O importante é a origem genética daquele pinto que a granja compra, que ele já está vocacionado para ter esse crescimento. Não precisa dessa alimentação. Não precisa de nada disso. Tudo isso é um engodo, é uma isca para a gente acreditar que a culpa todinha está nos hormônios que é botado lá, que vamos acabar com os hormônios. É proibido o hormônio no Brasil. Pronto, acabou-se, está resolvido o problema do frango. Está nada. Hormônio. E, no entanto, eles deixam de colher o pinto ou a galinha com 41 dias. Então, o problema está na origem. Na origem. Mas isso foi uma coisa tão clara, essa informação. E mais, o que eu acho impressionante é isso. É que essa mutação gênica não é somente para o frango crescer em 41 dias. Ela transmite à espécie humana o que eles quiserem. Porque é lá, nessa organização do DNA, onde está a possibilidade
de você fazer qualquer manejo dessas partículas que estão lá. Tem dificuldade alguma atualmente? Nenhuma. Então, como é? Será que tem laboratório interessado em que esses frangos tenham a sua genética, uma genética para fazer nascer crianças autistas, que é só o que se ouve falar hoje em dia, para a gente consumir os remédios para autismo? Como é isso? É autismo para todo canto. Vacina também. Como? As vacinas também. Coisinhas. Tudo. Coisinhas. Tudo. O que eu acho impressionante da informação direta dos mestres não é esses males que podem causar o nosso corpo físico. É a deformação da espécie humana. É como se a espécie humana está degenerando conscientemente. Conscientemente. É a ciência que está fazendo isso. E não está fazendo isso de 10 anos para cá, não. Na época de Getúlio Vargas, teve um documentário da Globo News que mostrou remanescentes daquela fazenda que existia em uma certa cidade do Rio Grande do Sul, que dizia sobre as experiências que aqueles médicos alemães faziam com eles. Imagine, viu? Isso aí. Porque você sabia que o Ministério da Saúde gasta 1 bilhão por ano, obrigado pela Justiça, a fornecer a qualquer brasileiro medicamentos para doenças raras. Essas doenças raras, toda de natureza degenerativa, doenças nervosas, de degradação mesmo das células nervosas. Tudo criado conscientemente por essa indústria que trabalha com melhoramento genético. Chega lá e mexe em coisas que são inacessíveis para mim, causando essas doenças raras, remédios que custam. Tem uma pessoa que está tomando um remédio, que é da instituição, ela é enfermeira, R$5.000 uma dose do remédio. Agora, imagine que coisa selvagem, que selvageria é essa da ciência, dessa tal ciência, que se diz ciência, para criar uma degeneração da espécie humana, que é uma coisa terrível. Uma coisa terrível. É cada dia mais a quantidade de doenças raríssimas que estão surgindo e ninguém medita que todas elas estão lá, ué. Elas são causadas conscientemente nas crianças que nascem. Nas crianças que nascem. Como foi o problema que você teve? Você não teve um problema assim, de natureza assim nervosa, uma coisa assim, o que foi diagnosticado, que você me falou? Foi a síndrome de Hashimoto. Pronto. Tireoidite. Como? Tireoidite. Tireoidite, né? Então tá bom. Tem também. Tem uma alteração das células da flora. Oh Deus maldito esse, que criou um corpo tão defeituoso, um corpo tão absurdo, né? Que a partir de 40 anos de idade, todos os homens têm que fazer exame de próstata, porque pode estar com a próstata crescida.
Fiz Nossa Senhora. Quanta gente que acredita nessa falácia. Quanta gente que acredita que uma mulher, a partir de tantos anos, deve fazer mamografia. Causa mais mal que vem. Tem que fazer exame de útero para saber se tem câncer. O que é isso? Por que é que há essa quantidade imensa de crianças autistas nascendo? O que é isso? Tenhamos coragem. Eu sei que o espiritualismo é um espiritualismo alienado. Aqui dentro dessa sala mesmo tem gente incomodada de me ver eu falando disso. Queria que eu estivesse cantando aqui um mantra, sabe? Que rejeita uma reunião como essa, porque eu não toquei no nome de espiritualidade de nada. Mas se vocês quiserem saber o nome do mestre que me deu uma aula sobre esse assunto e eu não entendi quase nada, entendi muito pouco, mas o suficiente para eu começar a desencadear essa campanha, que eu sei que é uma coisa inglória, que o que tem que ser mudado é uma coisa que não tem ninguém vivo que acredite qual é o caminho que se deve tomar para mudar esse estado de coisas. Eu acho muito interessante como é que alguns programas da Globo News, como Mundo S.A., como Cidades e Soluções, e outros programas falam que já se pensa no período pós-natureza, o período pós-humano, mas usam essas palavras assim, com uma simplicidade, o período pós-humano, pós-natureza. Quem é aqui que assiste, que já viu isso aplicado como brincadeira? Eu fico impressionado com isso. Período pós-natureza. E a Nossa Senhora, o que é isso? O que é isso? Pasma é com uma coisa que está mais perto de nós. Você sabia que os membros da Igreja Universal, do Reino de Deus, fico assim, internamente emocionado. Uma coisa assim que me causa uma dor tão grande. Está sendo implantado nos fiéis um chip. Um chip. Igreja Universal, que está aí perto de nós, olha. Está aí perto de nós. Olha, estava passando na Record um programa muito interessante, a história da Bíblia. A história da Bíblia. E, de repente, numa parte da Bíblia que eu não estou com isso dominado para lhe dizer, um profeta fala dessa hora, que os seres seriam dominados pela besta, e que a besta introduziria dentro deles algo para dominar a vida deles. Aí escute, e o programa saiu do ar da Record e entrou como é que chama? Uma novela mexicana no lugar. Um programa interessantíssimo, que era sobre a Bíblia. Mas alguém da igreja disse, e não é isso que o bispo de Macedo está fazendo com a gente, tirar o programa do ar. Aqui no prédio tem 2 pessoas da Igreja Universal que eu tenho que ter muito jeito para conversar com eles sobre isso. É de Macedo. Entendeu? Agora você imagine
que conterá esse chip. Você perderá a capacidade total de discernimento. Ele pode falar o que quiser e você endeusa e acha. O partido, o PRB, que é um partido grande do Senado e da Câmara principalmente, que tinha mais de 50 deputados, pediu a Dilma Rousseff 5 milhões de reais para a construção do Templo de Salomão. E Dilma Rousseff deu em troca de votos para aquilo. Ele assim, aí eu fiquei assim meio assombrado com o dado. Ele disse: Francisco, rapaz, se atualize. É assim mesmo. O PRB é o partido mais incrementado do Brasil, o mais atualizado do Brasil. Edir Macedo só sossega quando botar 200 deputados na Câmara Federal. Entendeu? Quer dizer, eu não quero acrescentar aqui, porque aqui não é o fórum certo para a gente tratar desses assuntos, porque isso tudo em conversa com a pessoa que está fazendo. A pessoa disse, tirou ligeirinho, porque os fiéis começaram a comparar ele, Edir Macedo, com aquilo que era uma profecia lá de 900 anos atrás, que, em síntese, a medicina vai nos ensinar a nos livrarmos dos remédios, a nos livrar de todos os remédios que existem, porque eu tenho nos últimos dias me achado uma pessoa muito subutilizada. Toda semana aqui, toda semana na fazenda, é reunião a semana inteira, e o mundo desinformado. Eu já deveria, tantos anos atrás, ter deixado a instituição na mão de algumas pessoas e, olha, sair por aí. Sair por aí, falando como eu comecei a minha vida, porque eu falei já a vocês que com 12 anos de idade eu saía por aí caminhando pelas estradas, off-road, sabe? Fora de estrada, e conscientizando as pessoas sobre a revolução. Foi assim que eu vivi 6 anos da minha vida. Foi caminhando sozinho, renunciando à riqueza da minha família, carro da minha família, tudo para ter a alegria de ver aquelas pessoas. Eu, tão novo, chegava nos povoados, acendia uma fogueira. Eu não sei que atração é essa dos homens pelo fogo, né? Que é outra coisa que está no Sanatana Dharma. O yagna da adoração do fogo durante o Kali Yuga deixará de ser praticado. E eu digo a você, eu sou uma pessoa que não deixo isso se acabar, que o fogo de que eu estou falando é o Atma. Mas a gente, olhando uma fogueira, aquela fascinação que a fogueira nos causa, é um momento mais do que oportuno para a gente pensar no Divino Espírito de Deus, que é fogo puro. É fogo puro. E naquela época, era como eu deveria. Essa semana eu vim da fazenda, quase morrendo, pedalando de bicicleta. Foi a primeira coisa. E eu fiz isso
para gerar uma energia que viabilizasse o entendimento das pessoas sobre o que eu estou falando. Eu não sou louco. Eu tenho 45 anos gravado isso dentro de mim, dito por Astacheran e dito por Sri Janardana. Quando nem existia computador, eu já sabia desse estágio que nós alcançamos, do que a ciência alcançaria. É por isso que eu vou dizer uma coisa que não estava prevista. É uma pena que não seja uma coisa fácil, mas é preciso, é necessário que a gente crie um lugar onde a gente viva totalmente desligado de toda essa egrégora, desligado totalmente de tudo, para podermos nos concentrar verdadeiramente no Atma e isso poder ajudar enormemente a humanidade. Para mim, é motivo de desgosto viver querendo criar essa comunidade que é o Suda Saba e encontrar toda sorte de obstáculo. Eu nunca vi, e o obstáculo maior é a falta de pessoas para querer viver essa vida de renúncia total de tudo, para comer uma comidinha bem simples, que necessite apenas do mínimo, sabe? Eu mesmo, diga você, Rubens, que é o mais velho daí, né? Eu digo a você, eu não quero mais criar ashram nenhum. Tenho a oportunidade de criar, eu não quero. O último que foi criado é esse do Rio Grande do Sul, que tem dois, tem o Shambhala e tem esse outro aí, chamado Brahma Vidya. Tanto assim que ele foi criado de uma maneira estranha, sabe? Aquilo que nós não conseguimos realizar aqui, que eu acredito que você sabe, que já me ouviu há mais de 40 anos falar sobre uma instituição totalmente desalinhada com a ordem vigente. Uma instituição sem CGC, sem nada. E vocês vão me colocar um mundo de problema. Se nós quisermos comprar um prédio para o Brahma Vidya, como é que nós vamos fazer se nós não temos o CNPJ? Como é que nós faremos isso? Eu não sei. Agora, vocês não me coloquem problema, vocês me coloquem solução, porque de problema eu estou cheio aqui em Aracaju, do povo me dizendo como é que eu posso viver sem o Zap, como é que eu posso viver sem isso e sem aquilo. Eu estou cansado, estou muito velho, estou muito cansado mentalmente. Ninguém me apresenta solução. Deveria estar todo mundo pensando como se desalinhar do mundo, como decretar esse movimento de desobediência a essa ordem vigente. Era isso que nós deveríamos estar pensando. E não me criando problema, me criando dificuldade. Como é que eu faço isso e como é que eu faço aquilo? Como é que minha empresa pode ir para frente se eu preciso disso, daquilo? Eu não preciso ir para banco. Eu entro num banco virtual e faço todo o movimento da minha empresa. E agora, depois que você começou a falar isso, eu tenho raiva. Às vezes eu tenho raiva de você, porque estou me vendo de novo numa agência de banco. É o que me apresentam, é isso. É outro dali, da acolá, me dizendo que eu estou conduzindo a instituição para a época da pedra lascada. Eu não estou, não. Eu não sou doido, não. Na pedra lascada viviam lá os pitecantropos, né? E os sinantropos, e esse povo todo que nem consciência tinha. Eu não estou
levando ninguém dessa instituição para se tornar um dinossauro, na qual a consciência, o cérebro do dinossauro era na ponta do rabo. Eu não estou levando ninguém a isso, não. Eu não estou levando a ninguém, não, porque as forças azúricas conseguiram esta proeza, essa coisa inimaginável. E foi por isso que os dinossauros desapareceram, que você sabe que a minha formação é essa, e eles eram animais burros, numa incapacidade total de viver, e por isso desapareceram. Eu não estou levando ninguém a botar a consciência e o Espírito de Deus no cóccix, não. Eu estou levando as pessoas a ter consciência do que está dentro dela, no coração dela. É isso que eu tenho conduzido. Mas a resistência é grande. Mas eu não fui enganado, não. Eu sabia disso. Eu sabia dessas oposições todas. Eu sabia. Coração, eletromagnetismo puro. Quando estiverem perturbados, cheios de angústia, cheios de depressão, não me apareçam, não. Porque eu estou avisando, eu estou dizendo, estou me arriscando a essa vida complicada, já com 68 anos de idade, de ser considerado por um neófito qualquer, de que eu estou endoidando. Não estou endoidando, não. Eu estou totalmente fragilizado do meu corpo físico, e é essa fragilidade do meu corpo físico que me dá essa lucidez mental para eu acessar o coração. É isso. Francisco, só quero eu preciso dar um depoimento, ainda que curto, mas sua fala também me tocou muito. Eu só quero lembrar que a minha experiência em Areia Branca, em 1979, quando eu ainda era aluno do curso de engenharia, o que mais me chamou a atenção ali, e que é o que formou toda a minha jornada intelectual, foi formada em janeiro de 1979, em Areia Branca, quando eu passei as férias do terceiro ano da engenharia. Ali começou a minha verdadeira trajetória, e não havia luz elétrica. A gente, para ter água, batia na mão a bomba, e eu lembro que o povoado no entorno ainda eram de pessoas tão simples, que quando o dia amanhecia muito nublado ou chuvoso, eles se desorientavam porque não sabiam ver as horas, já que eles eram analfabetos e não sabiam ver as horas do relógio. Eles viam as horas pelo sol, ou depois que começaram a chegar os primeiros aparelhos de rádio, quando as pessoas falavam no rádio. E foi ali que eu pude experimentar a essência mais pura do Shuddha Dharma, e aquela sementinha que orientou toda a minha jornada. Depois cada um adapta para o seu nível de consciência para ir viver a sua experiência. Quando eu voltei para o Sudeste e resolvi que queria estudar para dar um tratamento formal e acadêmico a isso, mas eu quero dizer que foi ali quando se existia a pureza desse entendimento da vivência comunitária. Era a época das comunidades alternativas, e elas floresciam pelo mundo da maneira mais desvirtuada e louca. E foi ali que eu pude experimentar a pureza desse projeto, e a sua fala de hoje me deixa, de alguma maneira, muito nostálgico, e me faz refletir sobre o futuro. Então eu vou tomar isso como reflexão minha e da Cássia, porque em 3 ou 4 anos a gente está se aposentando e vai saber o que é que a gente quer para a nossa terceira idade, né? Que é a idade mais difícil da vida. Então eu precisava dizer isso. Na verdade, a sua loucura
orientou a nossa jornada. E a nossa vida, graças a Deus, eu não considero nem um pouco louca. Namastê. Gostei. Agora baixe os outros aí, por favor. Rede de inteligência real, profunda. Internet é o nome da vivência. Pronto, faça um cartazinho e bote aí e anuncie aí em todas as reuniões. Rede de inteligência real profunda. Internet. Boa noite, vocês. Namastê.